Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu desejo que você e sua família estejam bem. É para nós uma satisfação poder falar com os irmãos e nesta oportunidade, através da lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical. Eu tenho certeza que o nosso Deus tem uma palavra para o seu coração através desta lição bíblica que nós iremos conversar neste momento. Antes disso, eu gostaria de orar para que nós pudéssemos fazer a explanação desta lição. É uma lição que nós precisamos ser rápidos, como fora feito na primeira lição pelo pastor Portilho, deu apenas um panorama geral a respeito do livro dos Salmos, e nós nesta oportunidade também faremos uma visão rápida através desta lição de número 2. Amém? Senhor Jesus, te damos graça pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai. Pedimos ao Senhor que a Tua bondade e a Tua infinita graça alcance a cada coração dos Teus filhos, ó Pai, que estarão ouvindo esta palavra. Senhor Jesus, fala conosco através desta mensagem, ó Pai. Nós te louvamos agradecidos. Amém. Meus irmãos, o tema da lição de número 2, comentada pelo pastor Adriel Gonçalves, ela vem nos trazer o seguinte título: Jesus Cristo e Missões nos Salmos. E eu gostaria de conversar com os irmãos e fazer um paralelo de ver a profecia falada no Salmo e o cumprimento dela em Jesus Cristo. Eu gostaria que nós fizéssemos esse paralelo nesta oportunidade. E nós vamos então observar que o comentarista ele coloca para nós alguns pontos, alguns objetivos a serem abordados nesta lição. O primeiro deles é compreender as mensagens proféticas sobre o Messias. O segundo ponto é apresentar o sofrimento do Messias. E o terceiro ponto é destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. Estes são os três objetivos principais desta lição. E, na verdade, nós observamos que a lição de hoje, essa lição de número 2, ela é inserida em 3 salmos, né? O salmo de número 2, o salmo de número 22 e o salmo de número 110. Então, são esses 3 salmos que o comentarista usa para falar da lição número 2. O primeiro tópico, irmãos, aí que nós gostaríamos de conversar com os irmãos, ele vai dizer o seguinte: profecia nos salmos messiânicos. E ele, para isso, ele faz referência ao salmo de número 2, não é? E neste primeiro tópico nós temos aí 3 pontos e que nós gostaríamos de conversar com os irmãos nesta oportunidade e vermos esta profecia e o cumprimento dela em Cristo Jesus, não é? Porque diz profecias nos salmos messiânicos, ou seja, profecias referentes ao Messias. Então, o tópico 1, ele vem no primeiro ponto do tópico 1, ele vem dizendo o seguinte: a revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus. Este salmo, meus irmãos, ele cumpre-se fielmente na vida de Cristo. E nós precisamos observar isto através da Bíblia Sagrada e vamos ver que, da mesma forma que o salmista profetizou, cumpriu-se literalmente na vida do nosso Mestre Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, ele sofreu forte oposição. Quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver alguns textos e eu gostaria de comentar com os irmãos nesta oportunidade. Um deles está localizado na Bíblia Sagrada, em Lucas, no capítulo de número 13. Jesus, ele sofreu oposição, meus irmãos, por curar. No capítulo 13 do livro de Lucas, nós vamos ver que no versículo 14, Jesus, ele cura uma mulher encurvada há 18 anos. Jesus vem, com sua misericórdia, estende a sua mão, traz o milagre à vida daquela mulher, mas ele é arguido pelo principal da sinagoga a respeito daquela cura. Por quê? Porque era um dia de sábado. E eles então faziam oposição a Jesus Cristo pelas curas que ele fazia. Jesus Cristo também, ele sofreu oposição por ensinar.
Se nós observarmos no capítulo 10 do Evangelho de João, enquanto Jesus fala a parábola do bom pastor, e depois dele discorrer todo aquele sermão, Jesus também fora perseguido por ter ensinado, porque se nós observarmos no capítulo 11, quando Jesus sai, que ele recebe a notícia que Lázaro estava enfermo, logo após, no capítulo 10, ele ter feito, não é, este discurso ensinando as multidões, a Bíblia vai nos dizer que ele sofreu oposição por ensinar. Por quê? Porque as pessoas queriam persegui-lo, queriam prender Jesus por isso. Então, meus irmãos, nós observamos que o nosso mestre, a revolta da nação contra o ungido de Deus, ela cumpriu-se fielmente na vida de Jesus. Outro ponto que eu gostaria de destacar, meus irmãos, é para a nossa vida. Nós, como servos de Cristo Jesus, nós precisamos entender que nós também sofreremos oposição neste mundo. Se nós pegarmos o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus Cristo, nas bem-aventuranças, ele disse que nós seríamos bem-aventurados se pelo nome dele fôssemos perseguidos, injuriados, maltratados. Ou seja, a revolta do mundo contra a nossa vida, ela é porque nós refletimos a glória de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele vai nos dizer também que aqueles que querem viver piamente seguindo a Cristo padecerão perseguições. Da mesma forma que o nosso Jesus sofreu a revolta pela oposição àquela época, nós também, por carregarmos o nome de Cristo, sofreremos as mesmas perseguições. No tópico de número 1, no tópico de número 1, o item 2, ele vai dizer que houve o triunfo do Filho de Deus. Meus irmãos, não obstante os ataques, as injúrias, o sofrimento, o salmista ele profetizou que o triunfo haveria. E o salmo de número 2, no verso 2 a 4, ele faz a indagação, dizendo o seguinte: que os reis e os governos se levantam juntamente contra o Senhor. E o verso 4 ele diz que aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Ele está dizendo que embora haja perseguição, que embora haja revolta das nações, o nosso Senhor triunfaria. O salmista falou isso. E aonde nós podemos ver se cumprindo essa profecia na vida de Cristo Jesus? Mateus 28, 18, quando a Bíblia está dizendo assim: Jesus, após ressurreto, aparece aos seus discípulos, dá o brado e diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Apenas um Cristo triunfante, apenas um Cristo que triunfou, teria condições de dizer que o poder fora dado a ele no céu e na terra. Outra profecia que nós encontramos no Salmo de número 2, meus irmãos, ela vai no verso 2, verso 8, e o comentarista ele coloca o reinado do Filho de Deus sobre todas as nações. O salmista profetiza o reino de Deus. No verso 8 do capítulo 2, ele vai dizer: pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Meus irmãos, quando nós podemos ver que esta profecia se cumpre na vida de Cristo Jesus? Mateus no capítulo 25, versículo 32, a Bíblia vai dizer que todas as nações serão reunidas diante dele. Todas as nações serão reunidas diante dele. Ou seja, meus irmãos, o nosso Jesus, ele reinará eternamente como Filho de Deus sobre todas as nações. O ponto 2 da lição, o comentarista ele já vem usando agora o Salmo de número 22. Nesse salmo, o comentarista ele vai colocar o seguinte tema: o sofrimento do Messias.
o sofrimento do Messias. Este salmo, meus irmãos, na verdade, ele é conhecido também como o Salmo da Cruz, não é? E nós vamos ver que algumas falas relatadas no Salmo, nós vamos encontrar o Senhor Jesus falando também. O Salmo, ele inicia, meus irmãos, com uma palavra que nós podemos denotar uma sensação de abandono. Porque o salmista, ele começa o Salmo 22 e ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Se nós observarmos, ele coloca no 2.1, sujeição e abandono. Meus irmãos, Cristo sujeitou-se à cruz do Calvário, aceitando a punição que era para mim e para você. Ele sujeitou-se à cruz. Ele foi à cruz em nosso lugar. Ele, não tendo nenhum pecado, ele se fez pecado por nós. E a Bíblia vai nos dizer que ali ele sentiu-se abandonado. E quando nós vemos em Mateus 27, 46, Cristo no madeiro, ele olha e ele faz a seguinte, e ele fala a seguinte frase: Deus meu, por que me desamparaste? O sofrimento que seria aplicado a nós, Cristo recebeu. Cristo recebeu e da mesma forma sujeitou-se à cruz, sentiu-se abandonado na cruz. Ele sentiu-se abandonado pelo próprio Deus. Meus irmãos, quantos de nós também não vivemos da mesma forma? Quantos de nós, muitas das vezes, não nos sentimos abandonados diante das circunstâncias da vida? Mas eu gostaria de dizer para você nesta noite, nesta oportunidade, que o nosso Deus, da mesma forma que Ele não respondeu, mas Ele estava ao lado do seu Filho na cruz do Calvário, Ele está ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. O 2.2 ele vai nos dizer sobre a zombaria e desprezo. Meus irmãos, o nosso Deus, o nosso Jesus, ao assumir a forma de servo, ele foi zombado. A Bíblia vai nos dizer que enquanto estava crucificado, as pessoas passavam, meneavam a cabeça, alguns cuspiam nele e chegaram a dizer: desce desta cruz, zombando do nosso Cristo. E nós observamos que até mesmo um ladrão que fora colocado ao seu lado, tendo este ladrão, estando sendo julgado por algo que ele de fato havia cometido, porque o nosso Cristo, ele estava na cruz do Calvário sem ter cometido pecado nenhum. Mas aquele homem, na mesma situação, na mesma condenação, ainda teve tempo de olhar e zombar do nosso mestre naquela oportunidade. E nós observamos, meus irmãos, que da mesma forma como Cristo foi zombado na cruz do Calvário por aquelas pessoas que passavam, meneavam a cabeça, escarneciam de Cristo, da mesma forma os homens estão fazendo hoje, escarnecendo do nosso Jesus, zombando do nosso Cristo. Mas ele, ainda assim, como diz no tópico 2.3, ainda com toda zombaria, ainda com todo desprezo, ainda com todo sofrimento, ele não deixou de cumprir a sua missão. Qual era, irmãos, a missão de Cristo Jesus? A missão de Cristo Jesus, ela já havia sido também falada pelo profeta Isaías. Mas lá em Lucas, no capítulo de número 4, verso 18 e 19, nós vamos identificar ali qual era a verdadeira missão de Cristo, e eu gostaria de deixar esta leitura para a meditação dos meus irmãos. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos
e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então o sofrimento, o desprezo, as afrontas não impediram o nosso Cristo de cumprir a sua missão. Que o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus possa haver no meu e no teu coração. Que as dificuldades, as intempéries da vida, os momentos de provação, de adversidade, não venham de maneira alguma tirar, meus irmãos, impedir que nós cumpramos a nossa missão. Porque, como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, pregar o Evangelho, expor o Evangelho, anunciar o Evangelho de Cristo é a minha e é a tua obrigação. Então, que nós possamos cumprir fielmente a missão que Cristo nos confiou, porque Cristo, mesmo sendo zombado, mesmo sendo esbofeteado, mesmo sofrendo toda a afronta, Ele cumpriu a sua missão, e Ele espera de mim e de você que nós também possamos cumprir a missão que Ele designou para a nossa vida. O ponto de número 3, ele vai nos falar sobre o sacerdócio real e os salmos missionários. Na verdade, este último tópico, ele faz aqui um mosaico, ele usa 3 salmos. Ele vai falar no Salmo 67, ele vai usar o Salmo de número 110 e vai usar o Salmo de número 117. O tópico primeiro do item 3, ele vai nos dizer sacerdócio da ordem de Melquisedeque. E ele, para tanto, ele usa o Salmo de número 110. É fato que nós não teremos oportunidade de discorrer muito a respeito deste sacerdócio. Mas ele, quando o comentarista coloca aqui esse texto bíblico, e que nós vamos encontrá-lo também na carta aos Hebreus, no capítulo de número 7, nós vamos ver que ali é apresentado Melquisedeque para nós. Ali o escritor aos Hebreus vai dizer que ele não teve início e não teve fim. Ninguém conhecia, ninguém teve conhecimento quem era o pai ou a mãe de Melquisedeque. Mas a Bíblia vai nos dizer no capítulo 14 do livro do Gênesis, que após guerra entre 5 reis, e entre eles os reis de Sodoma e Gomorra, reis perversos, reis que mais à frente no Êxodo nós vamos ver que eram eles que tentaram impedir a travessia do povo de Israel quando Moisés os guiava. E a Bíblia vai dizer que este Melquisedeque, este mesmo, que o livro de Hebreus fala e que em Gênesis também relata, ele recebeu das mãos do patriarca Abraão o dízimo, e ele abençoou Abraão. Então o ponto principal que nós devemos entender no sacerdócio de Melquisedeque é que não teve início e não teve fim. Da mesma forma será o sacerdócio do nosso Rei Jesus. Ele foi sacerdote no seu trono, Cristo também o é. E nós podemos encontrar isso no livro de Zacarias, no capítulo 6, verso 13. Melquisedeque não teve sucessor, Cristo também não tem. O sacerdócio de Melquisedeque foi um sacerdócio imutável. O do nosso Cristo, ele é um sacerdócio incorruptível, sem pecado. Isso nós podemos observar também na carta aos Hebreus, no capítulo de número 4. No capítulo de número 5 também faz referência. E no capítulo de número 7 nós vamos vir ali falando sobre Melquisedeque. No tópico 3.2, meus irmãos, aqui o comentarista vai falar sobre os salmos missionários. E ele agora usa o salmo de número 67. E um dos
dos propósitos, meus irmãos, de Deus no livro de Salmos é que conheçamos Jesus e a sua obra. Este é um dos propósitos de Deus no livro de Salmos. É que nós conheçamos o seu Filho Jesus, bem como as suas obras. Nós vamos observar, se nós pegarmos, por exemplo, o Salmo de número 136, ele vai fazer referência às obras que o Senhor Deus fez, pelo seu povo, através do seu servo Moisés. Então, vários salmos, eles fazem referências, ao nosso Cristo. E esses salmos missionários, como eu lhes disse que ele tem um propósito, qual é o propósito desses salmos missionários? É que a misericórdia de Deus, que nos alcançou e nos abençoou, e resplandece sobre o nosso rosto a cada dia, possa ser contemplada por todos os que nos cercam. Então, a grande verdade é que nós somos abençoados por Deus, para que a sua vontade e a sua salvação sejam conhecidos através de nós a todos aqueles a qual nós possamos alcançar falando de Cristo Jesus. Este é o propósito. O Salmo 67, ele vai dizer exatamente isto. Ele vai falar no verso 1 e verso 2, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Como é que a salvação será conhecida? Através de mim e de você. Os irmãos lembram quando Filipe corre atrás daquele carro e o eunuco está ali? E Filipe pergunta: você entende aquilo que você lê? A resposta do eunuco foi: eu não entendo e não há quem me explique. Filipe então prega para aquele eunuco, para o carro e o batiza. Da mesma forma que Filipe fez, o nosso Deus espera que eu e você nos despertemos e preguemos o Evangelho de Cristo Jesus enquanto ainda é tempo. O tópico 3.3 ele vai nos dizer que todos os povos louvem ao Senhor. O Salmo 117, meus irmãos, ele é o menor de todos os salmos. E ele retrata o amor e a fidelidade de Deus. E ele faz um chamamento universal. Que chamamento é esse? O chamamento para que toda a terra louve ao Senhor. Assim como o salmista, eu te convido nesta oportunidade a louvarmos a Deus pelos seus feitos. Nós estamos vivendo dias de angústia, dias de dificuldade. Estamos aí impossibilitados de reunirmos no templo. Não estamos podendo, muitos estão sem trabalhar, em virtude desta pandemia que tem acontecido. Mas eu gostaria de te convidar nesta oportunidade a esquecermos deste mal que assola o mundo. Eu não estou dizendo com isso, o esquecimento é viver alheio como se nada tivesse acontecendo, sendo irresponsáveis às ordens que foram passadas pelo governo, nada disso. Eu estou te convidando nesta oportunidade, em meio a essas dificuldades, a nos lembrarmos do amor e da fidelidade do nosso Deus e louvarmos ao seu nome. Este é o propósito, um dos propósitos também do Salmo, é que nós possamos louvar a Deus por seu amor e a sua fidelidade. Então eu te convido, na sua casa, com a sua família, reúna-se e agradeça a Deus, louve a Ele por sua bondade. Faça relembrar todos os dias o Salmo de número 103, quando o salmista nos diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome.
Que nós possamos, assim como o salmista, bendizer, louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus através do livro dos Salmos. Eu concluo esta lição lhe convidando a ser um aluno participante da escola bíblica dominical. Nesta oportunidade, nesse trimestre, nós estaremos estudando o livro dos Salmos. Se você ainda não leu o livro dos Salmos, faça isso. Aproveite o tempo que estamos tendo, não é? Não estamos podendo sair. Aproveite, coloque a sua leitura bíblica em dia. O Senhor Jesus, Ele também quer nos dar esta oportunidade. Nós devemos, meus irmãos, aproveitar todas as oportunidades que temos. Nesse momento nós não estamos podendo vir à igreja, mas nós estamos cultuando nos nossos lares. Nós não estamos podendo vir à igreja, mas nós estamos lendo a nossa Bíblia na nossa casa. Então aproveite, faça isso também. Medite na palavra de Deus. Peça ao Senhor Jesus graça. Ore por essa nação, para que o Senhor venha repreender este mal. E que muito em breve nós possamos estar juntamente, novamente, na casa do Senhor, louvando e adorando a Deus na beleza da sua santidade. Meus irmãos, eu desejo que o Senhor Jesus possa falar ao seu coração através desta palavra. Que nós venhamos estar, mesmo à distância, unidos, no mesmo propósito, firmes na esperança de que muito em breve tudo isso vai passar. Nós estaremos reunidos novamente. Mas muito além disso, que a nossa esperança seja a volta do nosso Senhor Jesus, que virá nos buscar, para que vivamos eternamente com Ele. E ali não haverá dor, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá pandemia, mas haverá apenas um grande coral que cantará, exultará e glorificará o nome do Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Receba o meu abraço e saiba que estamos com saudade de podermos participar juntos, cultuando a Deus em família, que é a igreja. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.